Se você é um ser humano, eu aposto que você quer viver mais tempo e com mais saúde. E a realidade é que tem dois grandes fatores que quase ninguém fala, nem médicos como eu comentam sobre isso, e que vão aumentar drasticamente a chance de você viver mais tempo, com mais saúde, e quando você chegar na terceira idade, se você não chegou ainda, você está realmente uma pessoa com saúde e com disposição. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Dr. Vinícius Valença, sou médico pós-graduado em nutrologia pela USP, tenho um instituto aqui na cidade de Recife em que atendo pacientes particulares focados em emagrecimento, melhora da saúde e também melhora da longevidade. E eu vou te mostrar aqui quais são esses dois fatores e fica até o final, porque eu preparei uma surpresa para você colocar tudo esse conteúdo aqui em prática e você também melhorar a sua saúde. E o primeiro fator que eu vou falar para você foi publicado em um estudo numa revista renomada em que se comparou os níveis de exercício com o tempo que a pessoa vivia. Então, se observou 120 mil pessoas e se tentou correlacionar quais dessas pessoas viviam mais e qual era a relação disso com a quantidade de exercício que ela faria. E realmente fez uma diferença absurda. Eu vou mostrar para você o resultado desse estudo. No estudo, quando uma pessoa que tem um nível cardiorrespiratório, ou seja, uma pessoa que tem uma disposição muito grande para exercício, aquela pessoa que, por exemplo, um atleta de elite ou um maratonista e tal, que tem uma capacidade cardiorrespiratória muito alta, em comparação com a pessoa sedentária, a chance dessa pessoa aqui viver mais do que essa, pasme, era 5 vezes maior. Então, essas pessoas aqui tiveram 5 vezes uma chance maior de morrer por qualquer que seja a causa, problema do coração, problema de Alzheimer, problema de diabetes. Essas pessoas tiveram uma chance de 5 vezes maior de morrer do que essas pessoas aqui. E é claro que você não precisa se tornar um atleta de elite para poder ter esses benefícios, porque nesse estudo também se mostrou o seguinte, que se você for uma pessoa totalmente sedentária, você não faz nada, o dia inteiro no sofá, só trabalha e vai para casa, não faz nenhum exercício, e você começar só um pouquinho o exercício físico, se você passar totalmente sedentário para um nível cardiovascular baixo, você já reduz em 50% a chance de morrer por qualquer causa. Foi isso que esse estudo observou. Então, não importa se você é uma pessoa totalmente sedentária, você já é uma pessoa que faz atividade física, mas quer melhorar. A atividade física, conforme esse estudo que eu vou deixar aqui também, é um fator totalmente relevante e é um dos maiores fatores para você viver mais e melhor. Talvez isso não seja surpresa para você, mas a realidade é que isso importa mais, inclusive, e isso foi o que o estudo falou, do que outros fatores que a gente sabe que são bem óbvios, né? Então, e nesse estudo aqui ele mostrou inclusive o seguinte, que se você tem uma capacidade respiratória acima da média, acima da população no geral, você tem benefícios semelhantes a uma pessoa que para de fumar. Então, essa é a importância da atividade física. E não só atividade física de musculação, que é o que a maioria faz, mas também atividade física para melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória. Ah, doutor Vinícius, então qual é o melhor exercício para melhorar a capacidade cardiorrespiratória? Eu falo isso para os meus pacientes. O melhor exercício é aquele que você consegue fazer todos os dias e que você nem sente que está fazendo exercício. Então, por exemplo, eu faço boxe várias vezes na semana, porque eu gosto muito de fazer. Então, para mim, se você me colocasse para correr numa esteira, eu ia ficar entediado e não ia gostar. Então, não ia ter uma boa adesão. Mas como eu gosto de fazer boxe, e é um exercício que puxa muito a parte cardiorrespiratória, para mim é muito fácil e eu melhorei muito o meu cardio por isso. Outras pessoas gostam de ciclismo, outras pessoas gostam de corrida, então faça e procure algo que você gosta. Ah, doutor, mas eu não gosto de nada, então faça o que você menos odeia. Procure aí alguma coisa que você menos odeia e você começa a fazer, porque vai literalmente aumentar a sua chance de sobreviver no longo prazo e ter uma saúde melhor, independente de qual seja a causa do problema. Então pega o caderno e anota aí. Como começar? Comece com o mínimo possível, só que com a maior frequência possível. Então, exemplo, é muito melhor você começar 10 minutos todos os dias do que você fazer 1 hora por semana, porque em questão de hábito vai ficar muito mais fácil você fazer todo dia na mesma hora, por 10 minutinhos ali, nem que seja uma corridinha por 10 minutos, nem que seja subir as escadas por 10 minutos, porque isso vai construir o hábito de forma muito mais fácil do que você fazer 1 hora uma vez por semana. E aí, aos poucos você vai aumentando, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, até que vai chegar um ponto que você vai conseguir ter esse hábito já de forma automática, ou seja, não vai fazer isso sem nem pensar, que é a melhor parte. Então esse é o primeiro grande fator da longevidade. Se você pudesse fazer só uma coisa na sua vida, faça isso. Melhore a sua capacidade cardiorrespiratória, porque isso vai reduzir o risco de várias e várias doenças, inclusive o risco de morrer por todas as causas. E o segundo fator é um fator que, na verdade, muitas pessoas fazem, só que eu diria que 90 a 95% das pessoas faz totalmente errado. Talvez você que está assistindo, e eu certamente quando eu comecei também fazia errado, que é um fator chamado força física. O segundo maior fator que vai fazer com que você viva mais e melhor. E teve um estudo que falou assim, ó, a baixa força muscular foi independentemente associada ao risco elevado de mortalidade por todas as causas.
Traduzindo, se você é uma pessoa que não tem uma alta força, ou você tem uma pessoa fraca em relação a realmente pegar pesos e alguns testes que eles fazem, por exemplo, o teste de apertar a mão, você vai ter uma chance muito maior de morrer também. E isso acontece porque, por exemplo, quando uma pessoa fica mais idosa, existe uma tendência da perda de massa muscular e da perda de massa óssea, ou seja, o seu osso ele fica mais fraco e a sua massa muscular ela fica mais fraca também. Então, se você não faz nada para combater isso, vai ser muito mais fácil você desenvolver problemas como fraturas. Você pode estar andando um dia na rua e você se desequilibrar porque você não tem essa força física, essa força óssea. Isso vai fazer com que você tenha uma chance maior de fraturas. Por exemplo, uma pessoa da minha família levou uma queda e uma queda no paciente idoso é muito complicado, porque certamente vai quebrar algum osso, vai ter que operar, a cirurgia vai aumentar o risco de trombose, de outros problemas e vai se levar a uma situação muito grave. Então, se você tem 25, 30 anos, 35 anos, talvez você não esteja tão preocupado com isso, mas eu recomendo que você já comece a construir o seu banco de massa muscular agora. Então, a melhor idade para você começar a fazer atividade física é nos 20, 30 e poucos anos, porque aí você vai construir o seu banco de massa muscular, porque você deve ter percebido já também, se você já treina há algum tempo, é que é muito mais fácil manter uma massa muscular do que você conseguir essa massa muscular pela primeira vez. Então, eu, por exemplo, já treino há mais de 10 anos, e se eu quisesse treinar uma vez por semana, eu conseguiria manter tranquilamente aí 85% dos resultados que eu tenho. E se esse treino fosse realmente efetivo. E aqui que tá o grande ponto, porque a maioria das pessoas vai pra academia, pega peso, mas não faz isso de forma otimizada e efetiva, e termina não tendo resultados e não tendo esses benefícios. E quais são as 5 estratégias principais para você realmente fazer parte dos 5 a 10% que realmente tem resultado no ganho de força física e no ganho de massa muscular? E as 5 estratégias são baseadas em um princípio. E esse princípio é o chamado sobrecarga progressiva. Ou seja, sempre que você estiver fazendo alguma atividade física, algum exercício, o seu corpo ele vai naturalmente se adaptar àquilo. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa, um bodybuilder, uma pessoa que tem uma grande massa muscular, tudo isso são adaptações do corpo a um estresse mecânico que está acontecendo ali. Então, se aquela pessoa ela pega muita carga, o corpo ele vai entender que ele precisa suportar aquela carga da próxima vez. Ele vai começar a hipertrofiar e ganhar massa muscular. E isso acontece também se você não é se você é uma pessoa comum, como talvez eu aqui. E essas 5 estratégias vão ajudar você a realmente ter esse resultado. Porque você deve ter percebido, se você chega num platô de ganho de massa, num platô de perda de gordura, o seu corpo se adaptou, você vai ter que fazer algum nível de estresse para poder o corpo se adaptar novamente. E o primeiro grande estratégia que você pode fazer, e a primeira grande estratégia que você pode fazer para aumentar essa sobrecarga progressiva e você realmente ter resultado, é você aumentar a sua carga. É muito simples. Você estava pegando 10 quilos no bíceps e você agora pega 11 quilos ou 12 quilos. É simples. Claro que você tem que priorizar a execução do exercício. Você não vai fazer mal feito só para pegar mais peso. Mas você aumentar a carga é uma das formas mais simples de você levar o seu corpo a um nível de estresse maior, que vai fazer com que o seu corpo se adapte e ganhe a massa muscular. Aumento de repetições é uma segunda estratégia. Quando você aumenta as repetições, isso também aumenta o estresse do seu corpo em relação àquela atividade física. Então, se você fazia 10 repetições, você pode fazer 12 repetições naquele mesmo exercício. Uma dica, nas repetições, sempre busque ficar 1 a 2 repetições antes da falha. Então, se você está ali na repetição, você quer saber se você está realmente se esforçando, se pergunte assim, eu aguentaria fazer pelo menos mais 1 ou mais 2? Se a resposta for sim, tá ok parar. Mas se você acha que conseguiria fazer mais 5, 6, 7, 8 repetições, então você provavelmente não está levando o seu corpo àquele estresse ideal que vai fazer com que você realmente tenha resultado. Aumento de séries, você pode fazer também. Então, você fazia 3 séries, agora você faz 4 séries naquele exercício. Redução do descanso, então às vezes você fazia 1 minuto de descanso e agora você faz 30 segundos de descanso. Isso vai fazer com que o seu corpo tenha um estresse maior, porque ele precisa se recuperar mais rápido. E o quinto é a alteração na velocidade de execução. É muito mais difícil você pegar um exercício que você está fazendo e você fazer de forma mais lenta. Isso vai gerar um estímulo maior, que vai fazer com que você tenha mais resultados. E você pode combinar isso também, combinar 2 dessas modalidades para gerar um estresse bom no seu corpo, que quando você se alimentar, principalmente de proteína, e você descansar, o seu corpo vai crescer e vai buscar melhorar. E aí você pode se perguntar, tá, Vinícius, mas meu objetivo é emagrecimento, sou uma pessoa nova, não estou preocupado ainda se eu vou ter uma queda quando eu for um idoso. O que é que emagrece mais, aeróbico ou musculação? E teve um estudo que ele mostrou assim, que se você fizer só aeróbico, apesar de ser muito bom para a longevidade, melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória, isso vai reduzir um pouco o seu metabolismo, porque você pode perder massa magra. Você não estimula o ganho de massa magra através da musculação. O ideal, segundo esse estudo, que eu vou deixar aqui o print, é que o aumento
do metabolismo basal aconteça. E isso acontece quando você faz atividade aeróbica e atividade de musculação. Então não é uma ou outra, você tem que fazer as duas. E aí você pode começar com 3 vezes de musculação e um aeróbico aí pelo menos 10 minutos por dia, 5 minutos por dia, o que der pra você começar. E pra finalizar, eu vou contar pra você o que aconteceu na Guerra do Vietnã. Você vai entender qual é a relevância disso pra esse tema. É que durante a Guerra do Vietnã, cerca de 20% dos soldados americanos que estavam lá se viciaram em uma droga chamada heroína. E o que aconteceu com esses soldados? Quando esses soldados voltaram para a terra natal deles e voltaram para o ambiente diferente que eles estavam, adivinha quantas pessoas mantiveram esse vício em heroína? Pois é, quase ninguém. Isso é o poder do ambiente. Então, essas pessoas estavam no ambiente, que era um ambiente muito mais complicado, que tinha muita guerra, que tinha a disponibilidade dessa droga e que essas pessoas estavam com um sofrimento emocional muito alto, se viciaram em heroína porque estavam naquele ambiente, mas quando trocaram do ambiente, elas perderam esse vício. E a heroína realmente é uma droga muito forte, você deve saber disso. E qual é a lição disso em relação ao conteúdo desse vídeo? É que se você puder fazer uma coisa na sua vida para você fazer mais atividade física e ter todos esses benefícios que eu falei, é você trocar de ambiente. É você talvez fazer, se você tem uma rotina muito corrida, uma mini academia em casa, como eu fiz, vou deixar uma foto aqui. Porque isso vai facilitar nos dias que estiver mais difícil para você, pela rotina, você não faltar ao seu treino e conseguir continuar tendo resultado. Então, modifique o seu ambiente. Com nutrição, a mesma coisa. Deixe só na sua casa alimentos que você realmente deve comer na sua dieta. E faça isso de uma forma que você não precise ficar usando disciplina toda hora, porque o seu ambiente, ele joga a seu favor. Se você gostou do vídeo, clique em se inscrever, ativa o sininho e se inscreve aqui no meu Instagram. E a gente se vê no próximo.